Tá? Hora boa para correr, hein? Uhum. Parte boa aqui é que a gente tem vários fusos aqui, né? Fusos horários, né? Mas esse das 5 horas é ótimo, né? Tá Ah, eu escurinho. gosto. Eu gosto bastante desse horário, porque acordar antes do sol, dorme um pouco mais cedo. Você tá no sul, né, Wilson? Isso, Santa Catarina, né? Ladinho de Criciúma, uma cidadezinha pequena e Sara. Deixa aqui já. Bom Será que o dia a pessoal vai todos. entrar? Quem mais chegou aí? Caio César também. Eu Bom vou dia, desligar o Cris. meu celular e meu microfone, tá? Só para ficar Ah, escutando, tranquilo. beleza? Ficamos aí juntos. Aí quem já estiver por aí, bom, acho que a Gisele já sei que é de Portugal, ela já tá mais adiantada no horário aí, já começou o dia. A gente ainda está aqui começando a acordar o sol ainda, né? Aqui também, estou de Brasília, aqui Marcos Chavarelli de Brasília. Vou começar aqui enquanto o pessoal vai chegando, a gente já vai, de repente, se apresentando, né? É prazer estar com vocês aqui, eu sou Marcos do Método IP 141, me conectei com vocês aí do 139, do 140, tem 138 aí também. E é muito bacana compartilhar com vocês a frequência, né, dos encontros, das reuniões. E a gente tem começado a fazer isso também com o 141, não para. Tem todo um processo, né, de frequência para a gente manter essa frequência, manter esse nível alto de energia e principalmente, né, principalmente, além do networking também, principalmente a gente nunca parar, a gente não parar desse aprendizado, usar essas ferramentas que, por incrível que pareça, quanto mais a gente usa, mais a gente descobre que tem que usar. Todas elas, né? Não só de desbloqueio, mas como também as ferramentas para desenvolver os nossos negócios, desenvolver nossas famílias, e todas elas estão relacionadas com desbloqueio, né? Impressionante que à medida que a gente se depara com novos desafios, sejam eles desafios físicos, sejam eles desafios emocionais, sejam eles desafios espirituais, que é essa tríade, né, que nos compõe. Em todos eles, a gente sempre, quando a gente vai avançar um pouquinho, pum, um muro na frente da gente. E aí o natural é a gente falar, puxa, não dá, aqui não dá. Nossa, aqui eu parei, não consigo. E aí toda vez eu estou escrevendo em vermelho bem grande, opa, bloqueio detectado. Quando a gente encontra um bloqueio, aí chega, liga um alerta, a gente fala assim, calma aí que aqui tem um trabalhinho para ser feito, né? E até a Thaís trabalhou, conversou, foi bacana que ela teve já tá gravado aí um outra encontro aqui da turma, e para falar sobre desbloqueio, vai ter um outro momento também no cronograma, e ela vai trazer talvez uma questão mais prática também. E para complementar, claro que todos têm uma experiência, todos têm uma vivência nesse universo de desbloqueio, a gente passa por um desbloqueio, vamos dizer assim, coletivo, né? Mas muito forte e como experiência ele é interessante porque a gente consegue ver no outro, ver na gente essa reação. Alguns é um pouco mais fraco, né? Alguns têm um momento um pouco mais assim, será? Será que valeu, né? Agora, eu posso começar falando não só desses últimos métodos IP, mas o meu primeiro desbloqueio em 2021, já dar uma experiência aqui, talvez um, uma chave para vocês observarem não só essa relação do desbloqueio com as nossas transformações, o bacana é que o desbloqueio ele não traz só uma mudança, o desbloqueio ele não traz só uma, uma, uma melhoria, né, na nossa vida, no nosso estilo de vida, na nossa família. Ela traz realmente uma transformação. O desbloqueio ele muda de nível a nossa fase. E talvez rola uma ansiedade, né? Será que eu vou, né, passar por um desbloqueio absurdo? Às vezes sim, às vezes não. Eventualmente a gente passa por transformações que são sensíveis e nos preparam para a próxima, né?
E por isso que é constante. A gente entra no processo que a gente vai um passo, depois é o próximo. Depois, eu não sei se vocês lembram da ideia de visão progressiva. Vocês recordam da ideia de visão progressiva? Você nunca vai ver o processo inteiro no final. A gente sempre começa por um passo. Quando a gente deu um passo, a gente vê o que está um pouco mais adiante. Então a gente se prepara para o próximo passo. E normalmente a nossa visão ela sempre vai até o próximo desbloqueio, até o próximo bloqueio. Ah, o meu primeiro desbloqueio foi até interessante, foi no método IP 12 de 2021, janeiro de 2021. Perdão, janeiro de 2022. Não sei quem estava do pior ano de 2022. Quem é do pior ano 2022, 2023? Alguém fez? Você está por aqui? Eu não fiz o pior ano 2022, na verdade. Foi uma amiga minha que me chamou e aí eu fui participar. Foi daqueles método IP online, que é como foi esse agora também, dia 15, né? E como foi o do método IP do milhão. E por incrível que pareça, né, vão haver outros métodos IPs online. Por incrível que pareça, foi coletivo, né? Teve, eu não sei se vocês, ele normalmente abre, né? Chama para suas casas, chama os seus colaboradores. A gente foi todo mundo convidado para um evento numa comunidade cristã. Eu sou de Brasília, mas eu fui para Goiânia. Tairone aí é de Goiânia, né? Não recordo qual foi a comunidade cristã lá não sei o que, Church, lá na T4, se não me engano. E foi interessante que eu já fui desconfiado, né? Falei, me chamaram para um evento de marketing, desenvolvimento pessoal, e aí eu estou aqui numa comunidade, numa igreja, e passando no telão, vamos ver de qual é, né? E quando eu estive lá, realmente eu pude sentir a frequência. A frequência nesse momento é bem importante, né? O Ricardo pode, de repente, colaborar um pouco mais aí em seguida. A frequência do ambiente, a frequência das pessoas envolvidas, né, no desbloqueio, ela é muito importante, não só pelas falas, não só pela condução, mas também pela energia do ambiente. Isso para mim foi importante, porque eu tive que passar por uma reconexão. Eu já tinha uma conexão com o Criador, eu vinha de um lar cristão, só que eu me afastei, me tornei completamente cético. E aí eu passei por uma reconexão, e nesse momento foi muito importante porque ela foi lá no fundo buscar. Eu costumo dizer que é um milagre, não é uma coisa muito comum acontecer, você ter um desbloqueio assim espontâneo. Eu nem estava preocupado com o desbloqueio naquele dia, muito pelo contrário, eu não queria só conteúdo, né? Estava um pouco disperso, mas eu tive aí um milagre. Eu preciso ressaltar isso daí, porque foi um resgate, assim, sabe quando alguém pega você, sacode você, fala assim, ô, se liga, presta atenção, pega isso aqui, tira daqui e coloca outras coisas aqui. Aí achei estranho naquele primeiro momento. Eu vim de um problema, vou tentar ser breve aqui também, que eu já libero aqui espaço para vocês. Eu vim de um problema de relacionamentos familiares. A minha família estava assim em queda livre e sou casado, tenho dois filhos agora, né? Prosperei o ano passado. E a minha família estava realmente enderrocada. Eu passava por um processo de adultério, de prostituição, de lascívia total. E eu estava achando aquilo normal. Eu estava criando uma comunidade de relacionamentos abertos, de poliamor, e talvez alguns até conheçam um pouco esse mundo, começando a bagunçar e minha família assim, sabe, à beira de um precipício. Mas aí eu tive uma reconexão com o Criador e ele falou assim: ó, vem cá, tem um chamado e não é por aí. Eu achei estranho naquele momento, mas eu senti assim uma emoção, senti uma conexão tão grande, eu senti um envolvimento tão grande que eu falei assim, peraí, tá tudo errado. E realmente eu consegui, igual eu falo para vocês, eu não vi lá adiante, mas eu vi assim no palmo da frente, à frente do meu nariz que tinha alguma coisa errada. Eu precisava corrigir. Para mim foi muito radical porque eu estava totalmente numa descida, numa ladeira, estava sem freio. Mas naquele momento eu tive um pouco não tive discernimento nenhum, foi realmente um resgate assim de pegar, puxar, me trazer para uma luz
né? Vocês lembram aquele movimento de box de caixas de alerta, né? Um computador com cheio de caixa de alerta. A vida estava realmente assim. Foi esse momento. Essa é uma ferramenta muito boa. De muitas caixas, aí você vê assim que sua energia está toda sugada. E aí a voz falava assim, vai fechando. E eu falei assim, tá bom, vou fechar. E à medida que eu ia fechando, né? Aquele quadradinho com um xizinho de alertas, né? E programas, né? Entupindo, eu ia fechando, eu ia sentindo medo, eu ia sentindo uma preocupação, falei, será que é isso mesmo? E aí, quando eu fechei a última caixinha, teve um boom, assim, dentro de mim. Eu senti um vazio, né? Senti, assim, um recarregar. E naquele momento, por incrível que pareça, naquele momento eu decidi parar com todos os relacionamentos paralelos, decidi parar com todos os escapes, decidi parar com todas as conversinhas, né? De WhatsApp, de bate-papo teve uma limpeza geral. Só que aí, para não falar desse método IP, eu saí, antes de terminar o método IP, eu saí correndo, eu fiquei assustado. Eu estava convidado, né? Não estava lá assim muito igual a gente vai para um método IP presencial, a gente se põe à disposição daquele momento. Mas eu estava convidado, mas eu tive aí saí correndo do evento que eu falei assim, não, esse trem tá errado, né? Vai dar um negócio errado aqui. Eu depois fui ter compreensão, eu primeiro tive o desbloqueio, mas depois eu fui ter compreensão das raízes desse bloqueio, né? De abuso sexual, de anos de problemas em casa, de paternidade, eu não sabia. Por isso que eu falo que foi um milagre, porque quando a gente faz um método IP, a gente procura o momento, a gente procura a causa, a gente procura o evento para poder lidar com aquilo. Eu não tinha feito isso, realmente foi um soco no estômago, eu falei assim, acorda aí. E depois eu fui trabalhar todos esses processos, né, participando de outros métodos IP, participando da, da- das mentorias do Pioram, é que eu fui trabalhar e ter, né, a completude desse processo. Mas é interessante, aí uma coisa para vocês comentarem também, que todo bloqueio, né, revela um desbloqueio a ser trabalhado, mas aí quando você passa por aquela fase, aí você, tá legal, passei, aí vem um novo bloqueio e aí você vai ter que lidar de novo, às vezes com o mesmo assunto, mas com um refinamento. E isso tem sido um desafio bem grande, especialmente no que diz respeito à escassez. No 141, por exemplo, eu trabalhei muito forte a escassez. A gente muda de fase e aí a gente, pô, legal, agora sim, né? Tão libertos, novo. Aí, pum, um novo bloqueio. E é por isso que eu acho bacana sempre ter uma recorrência nesse debate, nesse bate-papo, nessas trocas de experiências, porque a gente vai ter sempre um novo bloqueio e a gente vai ter que lidar novamente. Eventualmente a gente consegue. Então, eu particularmente percebi isso. Tem um momento em que você lida, talvez de forma consciente. Tem momentos, igual o meu primeiro, foi de forma inconsciente, né? Foi um chacoalhar mesmo. Tem momentos que você vai ter que estar com alguém junto, é bacana a gente ter essa percepção. Tem momentos que você vai ter que passar por técnicas, como é o caso, eu conversei um pouco com o Ricardo, né? Tem momentos que você não dá conta de lidar sozinho, a gente procura essa autossuficiência, mas tem horas que a gente realmente vai ter que estar ou no método IP, ou vai ter que estar com atendimento, ou vai ter que compartilhar, né? Acho bacana fazer desse ambiente aqui também um momento de reflexão aí também, às vezes a experiência de um puxa a nossa também. Então aí dou o espaço aí para de repente alguém falar, se apresentar também. E lembrando que vai estar gravado aí, depois o pessoal vai poder, né, receber um pouquinho esse transbordo aí. E queria saber um pouco de vocês também. Como é que foi essa experiência? O que que vocês tiraram? O que que vocês transbordam nesse sentido também? Aí, o Wilson está correndo, mas se quiser pode dar um Hum, alô aí também. Bom, eu no meu caso, o método IP para mim foi bom porque, como que eu posso, eu tinha uma deficiência, e olha que eu já sou terapeutizado, hein? A gente nunca para de desbloquear. Eu tinha uma deficiência muito grave, assim, de não acreditar na constância. E sempre começava e parava. Depois do método IP, eu desbloqueei essa questão. Tô conseguindo ser mais constante nas coisas.
E uma coisa que eu tenho provado para mim, por isso que eu entrei nesse desafio de ir do 5K todo dia, é justamente para isso, para ser constante. Porque aquele negócio começa algo e não vai até o fim, começa algo e não vai até o fim. Aquele imediatismo, né, que vem de uma ansiedade. Eu tinha isso muito forte. É porque eu já trabalhei muita ansiedade, mas ainda fica algum resquício que às vezes você não enxerga em algum setor da sua vida. E aí a questão do desbloqueio na questão desta constância, que muitas vezes ainda não era em todo setor da minha vida, e de repente em algum eu posso ainda descobrir, porque às vezes a gente acha que venceu igual você falou, agora vai, tô 100%, aí de repente você depara com alguma coisa que ainda, pá, não tô constante nisso. Então, assim, me ajudou muito nessa parte. E também na questão aquele do 141 do Leão lá, pá, aquilo ali é hipnose pura, né? Mas aquilo ali mexeu muito com a minha questão, assim, sabe aquele negócio de você ser bonzinho? Você fazer tudo pros outros e vai deixando pro seu lado? Aquilo ali mexeu na minha parte de virilidade. O negócio de ser bonzinho, sabe? Ah, mas ser bonzinho me ajudou a desbloquear esse lado, assim, de ser bom, mas não bonzinho. Porque o bonzinho, ele acaba se prejudicando, né? No fundo, a gente não está se amando. Quando você só pensa em agradar, na verdade, o pensar em agradar, sempre querer agradar e sempre ser bonzinho, no fundo você não se ama. Você acaba sempre buscando essa necessidade de ser amado. Então, assim, o bonzinho ele tem disso, e foi algo que eu consegui acabar de romper. Eu já tinha percebido isso em mim, estava assim trabalhando, muitas vezes a gente tem camadas para ser trabalhado, para ser tiradas, que a gente vai percebendo aos poucos. E foi algo que eu consegui já vencer. Eu falei, nossa, que bom, você consegue sentir. O problema, o importante é sempre sentir, viu, gente? Porque, assim, uma coisa que eu percebo muito, conforme você vai entendendo um pouquinho mais a mente, é que ser racional é muito fácil. É muito fácil a gente pensar, ser racional, aceitar uma ideia, compreender ela, entender, mas você sentir isso. Aí é que começa a transformação de verdade, quando a gente sente aquilo como uma realidade na nossa vida. O sentir é que faz a diferença. E eu queria pegar o gancho que o Marcos falou da questão da frequência, né? Eu achei interessante porque quando você estuda constelação, você começa a perceber que a gente está sempre inserido num sistema. E isso é muito forte. O primeiro sistema que a gente está inserido é a família. Porque quer a gente queira, quer não, quer a gente goste ou quer não, a nossa família é o primeiro sistema. E o que é importante no sistema? O segundo sistema é escola, o terceiro sistema é trabalho. Então, assim, a gente sempre vai estar inserido em algum sistema. E o que acontece no sistema? O sistema ele está sempre influenciando, é um conjunto de mentes que se influenciam. É impossível você estar dentro do sistema e não ser influenciado por alguma mente. Então, assim, quando a gente é criança, a gente está crescendo, é natural que a gente seja influenciado dentro do sistema do familiar. E a questão familiar ainda é mais forte que ela é consanguínea. Então, assim, é o principal e o primeiro e o principal sistema nosso é a família. Não tem como fugir disso. Ali vai começar a ter crenças que a gente vai absorver, vai começar, e eu percebo muito isso em mim. Talvez vocês já estejam começando a perceber conforme a gente vai desbloqueando algumas crenças limitantes que a gente absorve de pai, de mãe, de tio, de avô, de irmão mais velho, e por aí vai, primo, e por aí vai. Mas, por exemplo, você foi numa comunidade, você estava num ambiente, você estava numa frequência daquele ambiente porque você entrou no sistema. Aquilo ali existiam mentes se influenciando. E de repente, alguma coisa dispara um gatilho que aciona uma emoção e aquela sugestão entra na nossa mente como uma flecha. E aí você começa a acionar algumas
alguns bloqueios. Você começa a perceber que não, realmente isso aqui não está certo na minha vida. Isso é a principal importância de um ambiente que a gente escolhe, um ambiente que vai fazer bem para a gente, um ambiente que racionalmente você fala assim, aqui é bom para mim. E aí você entra lá, você vai se sujeitar a influências e se influenciar também, porque não determina, tem diferença, mas influencia. E se é algo que você tem uma afinidade, é natural que isso comece a te atingir. E se for bom, melhor ainda, né? Como a gente viu lá no MFP, só falar de prosperidade, de desbloqueio. É interessante buscar realmente essa ambiência, porque isso aí transforma a gente mais, tá? Eu vou deixar um pouquinho vocês falar e depois a gente volta, se for o caso. Alguém quer fazer mais alguma colocação aí? Experiência ou Ô, percepção? ô, Marcos, tudo bem? Ó, tô com meu amigo aqui, Ronaldo. Tá correndo junto aqui. É Bem-vindo, muito Ronaldo, bom. também. Ó, bem-vindo. Oba, Você é o Marcos. obrigado. Então, a gente decidiu correr aí junto, que é muito melhor, né? Ir junto do que sozinho, né? É, Aí é bom que a gente conversa um monte de coisa, eu e o Ronaldo. O Ronaldo é um amigão aí. E isso é muito bom. E, bah, tudo que o Ricardo falou aí, cara, nossa, eu faço das palavras dele e das minhas, né, cara? Porque eu tenho muita ansiedade. E já coloquei lá no grupo, né? O TDA é complicado, né? Transtorno de déficit de atenção. E eu tenho isso, tô tomando medicação. E, cara, até ontem mesmo tava conversando com meu pai. Ele falando, ô, isso, cara, tu é muito impulsivo. Comecei a namorar faz 2 meses, já tô pensando em umas coisas. E ele, cara, vai com calma. Agora é o momento de se conhecer, namorar tranquilamente. Então curte esse momento. E eu, não, já sou ansioso, já vou querendo, já pensando mil e uma coisas. Tem esse problema. Muitos projetos que eu inicio não finalizam. Falta foco. O Ricardo falou ali também, né? É complicado, cara. Então, assim, eu vejo que o método IP ali, cara, me ajudou a abrir muita coisa. Aquele caso de testar. Esse código é muito forte. Eu tinha muito, muito problema em que em errar, em falhar, fazer alguma coisa e errar. E aí o bloqueio, eu acho que era porque o meu pai sempre foi muito rígido, muito rígido. E aí qualquer coisa ele criticava, né? Então daí fez com que eu tivesse medo de fazer as coisas. Vou fazer uma tarefa, se eu errar aqui vai dar merda, o pai vai brigar, né? Então, perfeição, né? Também tem aquele problema da perfeição. Então, eu acho que tudo está ligado. E aí, quando eu aprendi o código testar pode errar, testar justamente para errar. Cara, isso aí já trouxe outro nível para mim. Aí já melhorou. Era isso que eu queria compartilhar para vocês, meus queridos. Princípio. Tá bom? Valeu. maravilha. Aproveita aí a alvorada. Tá por ainda aí? Tairone, o Diego tá aí. Só observando aí também. A Gisele tá na correria aí com a filha dela, já foi levar a filha na escola. Lá já são 8 horas em Portugal, 8h30. Eu também, impressionante aqui, eu tô assim, pasmo aqui de como a experiência de vocês aí foi parecida com a minha, né? Eu participei lá do 138 e pela primeira vez eu fiz um bloqueio, um desbloqueio, né? Sabendo que eu tenho vários bloqueios, mas até então todos inconscientes, né? Então, trazê-los, ou naquele momento, trazer um único para consciência e desbloquear,
foi algo assim absurdo na minha vida. Foi muito bom e tem refletido positivamente na minha vida desde então. E é bem o que vocês falaram, né? A gente, a gente não tem só um. Parece que quanto mais mexe, mais aparece, né? Então, esse é o grande desafio. Mas, assim como os demais falaram, né? Questão de ansiedade, questão de começar e parar no meio do caminho, é questão de perfeccionismo, tudo isso também faz parte da minha vida e a gente tem que ultrapassar. A gente tem que ultrapassar essas questões, sabendo que lá no final vem uma recompensa muito importante, porque a família precisa da gente e a gente precisa mostrar, principalmente para nós, mas também para a sociedade, em termos de ajuda, o quanto isso é importante, o quanto isso traz um bem, né? E quanto isso a gente vai levar o bem também para as pessoas, né? Então, quando a gente coloca esse propósito, tudo fica mais claro, né? Tudo fica mais claro. Mas eu parabenizo vocês aí que falaram. Nossa, eu tô assim, pasmo de como alinhou com as minhas dificuldades iniciais e isso vem ajudando aí a cada dia. Parabéns aí a vocês. Tem feito outros desbloqueios, Tarone, também? Não, eu fiz esse inicial, né, que partiu de um início. Teve um outro colega, não sei de qual IP, eu não vou lembrar aqui agora, talvez seja do 139 ou do 140, não sei. Ele colocou um outro método, né, de desbloqueio, mas aí eu sozinho com essa metodologia, eu parece que não funcionou muito, né? Então a gente tem colegas aqui em Goiânia que inclusive a gente vai se encontrar hoje, lá do método 138 acho que do 141, se eu não me engano, o outro, o Rogério. Então Olha o potencial aí. a gente vai estar junto hoje aí e é um tema que eu quero abordar, sabe? De repente, um com o outro, assim, a gente consegue seguir nessa pegada de continuar desbloqueando. A gente não pode parar, não. Especialmente porque tem essa dificuldade mesmo. A gente gosta de ritual, a gente parece que precisa, né, de um certo ritual para funcionar, né, para dar certo. Quando, na verdade, a gente tem as técnicas para trabalhar pessoalmente, né, mesmo sozinho. Eu sei que é um pouco difícil porque precisa ter uma descarga de emoção, né? Igual foi instruído lá, né? A gente precisa trazer um pouco de emoção o máximo possível, né, para poder, né, tem todos aqueles pontos, né, do ambiente, do evento, para a gente recordar, né, o evento, recordar o local, recordar a causa, né, para poder, né, realmente sentir, trazer aquela emoção e aí sim ressignificar, né, por só quando chega naquele ponto você conseguir reverter, você conseguir colocar um novo significado, você conseguir passar um corretivo aí e ajustar emocionalmente também, né? Então, a gente procura, né? Mas não é que seja necessário. Tem que fazer usar um pouco aí eu sei que às vezes precisa um ambiente separado, você precisa estar um pouco mais afastado, né? Porque você precisar liberar uma emoção forte, você talvez tenha que extravasar um pouco. Então, às vezes uma corrida, né? Numa corrida aí, você para no meio do parque lá, o pessoal também tá. Você não quer ficar com vergonha, né? Então, você quer dar um grito, você quer chorar, você quer extravasar, você vai precisar de um ambiente que te permita isso também. Né? O Ricardo estava falando de ambiente, a questão do ambiente tem dois significados, né? A frequência que você conecta para poder liberar essas emoções e ressignificar, e também um ambiente pelo qual a gente passa, né? Por bloqueios, um ambiente pelo qual a gente cria gatilhos também, né? Para criar aquele ciclo vicioso, né? Maldito.
Mas é bom pensar, viu, Tairone? Procura aí com o pessoal aí de testar essas técnicas, principalmente de forma ativa, que eu diria, de forma proposital, você buscar toda essa sequência do evento, do efeito, do que você sente, pelo menos, né? Mais ou menos a época, né, que você sentiu, a causa, quem é os elementos presentes, né? Como o Ricardo colocou, pode ser principalmente a família, pode ser do ambiente escolar, pode ser do ambiente de trabalho. É muito difícil ser, quase que, né, raríssimo ser alguém que não tem uma relevância na sua vida. Então, família, escola, trabalho. Então, resgata tudo isso, criar, aí você mesmo cria seu, não vou dizer assim, a sua rotina, cria o seu ritual, para que aí você pegue todo esse contexto e aí, nesse contexto, você ativa novamente a emoção, você sente, trabalha novamente aquela percepção. Lembrando sempre que a gente tem que ter nojo mesmo, tem que ter raiva desse bloqueio. Você não vai ter raiva do momento, da pessoa, mas você vai ter que ativar essa raiva, essa pressão em cima daquilo que está te incomodando, seja ansiedade, seja a, a falta de recursos financeiros, seja a dificuldade de superar uma corrida também. Às vezes, esses dias eu passei por uma experiência que eu já corri treinando para maratona, mas me lesionei. E aí, nos treinos que eu fazia, chegava a 5, 6 quilômetros, começava a doer. Eu tive que ativar, assim, uma raiva, uma fúria muito grande para perceber que a dor que eu estava sentindo nas pernas era só na cabeça, era um bloqueio. Então, eu trabalhei um pouquinho essa questão, né? Extravasei e aí cheguei nos 21 quilômetros tranquilo, pronto para fazer mais 21. E aí você fala, uai, mas era só, né, um bloqueio mental, literalmente, não era físico, não era dor física, mas ela vem. Você tem só que ter essa sensibilidade de perceber que muitas das dores físicas, né, muitas, não sei se eu posso falar isso, mas algumas dores físicas que você sente, ela tem a ver com o bloqueio, com aquele muro que é para ser passado, mas tá te limitando. Você está dando joelhada ali, sentindo dor. Você sente dor, é fato. Você vai sentir um incômodo, é real. Mas aí você pega e utiliza essa técnica. Então, tenha do ambiente, claro, do método IP que faz, mas a gente não pode ficar preso a isso, porque senão a gente fica dependente, né? Parece uma muleta. Precisamos, né, de um evento, precisamos. Não, a gente resgata o evento, resgata a causa, resgata o efeito que a gente sente, né? Tudo a gente tem que ser intencional e tem que ser proposital e ativo. Busca lá a pessoa, busca lá. É por isso que a constelação é uma coisa muito, muito interessante, porque ela é conduzida, né? Mas ela traz muitas vezes todos esses elementos, tem que trazer, né? Pega na mão de todos os elementos assim, traz para pertinho, fala assim, agora o bicho vai pegar. Pode ser que, às vezes é bom ter um apoio também por perto, porque muitas vezes a energia vem muito forte. Então, por isso que é legal fazer um desbloqueio coletivo com alguém, pelo menos com alguém que entenda da frequência, que entenda do momento. Foi legal, né, essa experiência também de dois, assim, porque você tem. é, a gente sabe que tem alguém amparando a gente, né? Mas eu fico curioso, porque eu não conheço muito sobre constelação. O Ricardo talvez aí começou a falar e também possa explicar melhor, e também um pouco sobre essa questão do apoio, né? Como a gente se suporta muitas vezes sozinho, você vai às vezes extravasar e você não vai de repente conseguir voltar. Você pode ter não é para assustar, né? Mas você pode ter um momento que você não conclua, não finalize o processo, ressignificando que falta aquele abraço, falta aquele, né? Quem tem o costume de se abraçar e pegar e se apertar com vontade assim e de repente você ser autossuficiente num desbloqueio, tenta, faz. Você não pode ficar, né, com bloqueio. Você não pode continuar segurando aquilo. Você pode falar um pouquinho mais? Bem-vinda! Quem chegou aí? Seja bem-vinda! Posso falar? Aqui. Claro, Gisele. Opa, tô vendo aqui. Bom, é, o que eu tenho a dizer, eu não sei se todos já leram Mais Inteligente que o Diabo. No caso, nesse livro, fala de todas as artimanhas que o inimigo utiliza para controlar e dominar a mente das pessoas.
tudo que é medo, tudo que tem a ver com os nossos bloqueios, tá tudo lá relacionado e está explicado dentro desse livro. Que a gente tem muitos medos e não avança e acaba deixando certas coisas para trás, porque o inimigo coloca na nossa mente e faz com que a gente tenha medo e faz com que a gente ache que é incapaz de fazer alguma coisa. E realmente, também a nível do que ele estava a falar agora, da constelação, a constelação é muito bom. É muito bom porque a constelação, ela não envolve só a parte emocional. Tem a constelação familiar, tem a constelação empresarial, tem vários ramos dentro da constelação. E a constelação é mais ou menos o quê? É te enxergar, fazer você enxergar onde é que estava esse bloqueio, seja a nível infantil, alguma coisa que ficou lá no passado que você não conseguiu desbloquear e a gente guarda aquilo na nossa memória, ficou gravado na nossa memória interna. E esse bloqueio a gente vai levando e vai fica arquivado na nossa memória, no caso. E cada vez que a gente se depara com algo semelhante àquele bloqueio, a gente trava. Em vez de avançar e conseguir o que a gente quer, a gente trava ali no meio do caminho porque o bloqueio deixa a gente ali sem saber o que fazer. E, não, e o que eu aconselho ao pessoal, aos mais novos, que ainda não começaram a ler, fazer mesmo o caminho da leitura semanal, porque isso também vai ajudando a você encontrar os bloqueios e eliminar esses bloqueios que às vezes a gente nem percebe. A gente tem um bloqueio, não sabe de onde vem, nem quem está atrelado a esse bloqueio. E às vezes até mesmo com um livro que a gente está lendo ou está ouvindo um audiobook, a gente vai buscar esse bloqueio e consegue identificar e ao mesmo tempo já pegar e ultrapassar. Mas muita gente às vezes não consegue ultrapassar sozinho, tem mesmo que procurar uma pessoa, no caso que nem a gente tem no grupo, a gente tem a Thaís, que trabalha também a nível do desbloqueio, tem o Fábio Garuf também, que trabalha com isso, hoje ele até tem uma sessão hoje às 8 no horário do Brasil, sobre o desbloqueio, e é muito importante, porque o bloqueio ele não deixa a gente nem ter o sucesso nem chegar onde a gente quer, nem alcançar as nossas metas, porque sempre tem alguma coisa que a gente não sabe conscientemente o que nos faz ficar parado, estagnado. Então, conseguindo eliminar aos poucos os bloqueios que a gente vai encontrando, a gente consegue ir avançando e crescendo e seguindo em frente. E aí consegue o sucesso, o crescimento pessoal, profissional, emocional, a nível também da família, também o livro, um bom livro também familiar, que também te ajuda não só a nível familiar, como também com as pessoas, é as 5 linguagens do amor, no qual a gente acaba descobrindo a linguagem, isso é bom para os casados e para os solteiros também, faz a gente descobrir nós próprios e a nossa própria linguagem de amor. O que que a gente gosta, o que a gente tem necessidade, o que que a gente viu os nossos pais e que achava que era a nossa linguagem do amor, mas não é a nossa linguagem, era a linguagem dos nossos pais. Identificar o que que eles poderiam melhorar e não carregar aquele erro conosco e crescer tanto nos desafios, que é o que acontece hoje em dia. Os casais têm muitos desafios e não conseguem ultrapassar. E o que acontece? Deixam para lá, vão cada um seguir sua vida, em vez de superar aquele desafio que eles superam juntos, fazem eles serem um casal mais forte, mais unido e ter mais amor um pelo outro, mais respeito e mais união. As pessoas hoje em dia estão com falta de amor. E a falta de amor próprio é o que está a causar todo esse caos no mundo. Era só isso. Desculpa se eu falei a mais. E vai piorar, viu? A falta de amor Vai. vai piorar. Bom dia, pessoal. Então, eu queria falar meio que algumas coisas em cima do que o Marcos e o Ricardo falaram. Em cima do que o Ricardo falou, é, referente ali a gente tem muito medo de aprovação. Acredito que é uma das coisas que mais pesa nesse âmbito para todo mundo. E junto com isso vem a hereditariedade, que já vem de família, né? Familiar, que acho que é uma das coisas que pesa muito, que é o que trava muito a gente.
E porque eu principalmente, eu tinha muitas crenças negativas que já vinham da minha família. Então, no meio do caminho, eu fui uma pessoa que desisti muito na metade do caminho, porque eu começava uma coisa, via que aquilo ali, não, não quero. Mas eu desistia muitas das vezes era porque eu queria ser muito perfeccionista e chegava um momento que eu falava, não é do jeito que eu queria e abandonava. E aí, em cima do que o Marcos comentou na primeira vez que eu ouvi ele falar, que estava com problema no áudio, relação quando você começa a fazer ali o pior ano, o SPR, algumas coisas, isso vai, e lendo também, isso vai te ajudando a aflorar e a descobrir algumas coisas e vai transformando a tua vida e automaticamente você vai descobrindo esses bloqueios e desbloqueando eles. E assim, eu posso falar para vocês, esse ano de 2024 agora, a gente está no início do segundo mês, mas parece que eu já caminhei 3 anos para frente. Aí eu comecei a entender que realmente o método 10 em 1, ele existe e ele realmente funciona. Porque esse ano 2024 para mim tá janeiro passou assim que eu nem vi. Semana passada minha mãe me ligou, era sexta-feira, ela precisava que eu fizesse uma coisa, eu falei: "Mãe, mas não é sexta-feira". Ela é sim, eu falei: "Jura? Para mim é quarta-feira ainda". E estou num acelero que não tem o que segure, tipo uma locomotiva. Mas é isso E aí, pessoal. acelera mesmo. Falar também, quem quiser falar, fica à vontade. Bom, é, já que você tocou na questão da constelação aí, é, existem três princípios básicos em todo o sistema constelação que a gente vivencia, que a gente aprende, que é pertencimento, isso é um princípio. Toda gente, toda pessoa dentro do sistema familiar, ela tem que ser incluída, se sentir pertencente daquele sistema. Existe a ordem, que muitas vezes a gente falha, porque às vezes a gente quer cuidar de pai, de mãe, você é filho, você rompe essa ordem. Existe também o equilíbrio, né? Entre dar e tomar, que isso aí se aplica muito nas relações de pais e filhos, né? Porque a questão do pai é sempre dar, do filho é receber. E agora, num casal, tem que ter esse equilíbrio entre dar e tomar, né? Porque quando você dá demais ou só toma, é um rompe o equilíbrio. Então, é um sistema também que a gente está vivenciando ali e precisa de colocar isso em ordem. E o Marcos falou da questão de muitas vezes estar sozinho e, eu vou extravasar, será que eu volto? Será que eu não volto? Olha, não tem como não voltar, porque tudo que você extravasa, tudo que você está vivenciando ali, já é algo seu, já está na sua mente, já faz parte de você, essa é a sua realidade. Então não tem como, de repente, eu ter, que a gente chama de ab-reação, uma reação muito forte emocional, e falar assim, eu não vou voltar, eu vou voltar pior. Não, você sentiu algo às vezes profundo, que você não tinha percebido ainda, mas que já está lá dentro da sua mente. Isso já faz parte de você. Isso já é uma realidade na sua vida. Então, pode ficar tranquilo que volta, é como agitar uma água aí do mar, de repente vai voltar. O problema é que se a causa dessa agitação não for resolvida, ela pode um dia reverberar de novo e vir à tona. Então, aí muitas vezes a gente descobre um bloqueio quando vem essa reação muito forte, muito intensa, muito assim impactante ou às vezes paralisante, que é como a Gisele falou lá no livro, lá ele fala de vários medos, Napoleão Hill, e aquilo ali é paralisante. Não tem como, a gente tem que estudar muito os medos que nós temos para entender se ele não está te paralisando. Porque, assim, de repente, você ter o medo fisiológico é natural, porque somos seres animais também. O animal, ele sente medo. O animal e a gente tem esse lado também. Agora, se tem um medo imaginativo, paralisante, baseado em crenças que a gente às vezes sente, desenvolve, tem de família, ou a gente acaba desenvolvendo esses medos,
e ele está paralisando, aí é que vem os bloqueios, sim, não tem como negar. Então, assim, é muito bom isso aí que ela trouxe, porque ali ele passa uma lista dos principais, né? E o pior de todos é pobreza e morte, né? Então, assim, não tem como, como que diz, né? Você não trabalhar esses medos que são fortes em todo ser humano, realmente, o medo da pobreza e o medo para quem não é, né? Porque a pessoa que já está vivendo um estado de pobreza não tem como ela ter medo disso mais, né? Mas, e o medo da morte é constante em nós, né? De passar aquela necessidade material a ponto de às vezes, sentir uma fome, não ter recurso para nada, isso aí é algo que muitas vezes paralisa. E também o medo da morte, né? O medo que a gente tem de partir para algo desconhecido. Na verdade, aí a gente precisa de estudar esse desconhecido, né? Algo que muitas vezes a gente olha assim e fala, o que é desconhecido e por que é desconhecido, né? Porque tudo que a gente não tem noção de como é, a gente sempre vai ter um medo imaginativo, né? Então, esse medo da morte também é paralisante. É importante cuidar dele. E na constelação também, o que eu posso trazer para vocês para ajudar a entender é que eu vou tentar ser bem simples aqui para vocês entenderem. Existe na constelação uma coisa que a gente chama de consciência familiar. Essa consciência, e tem a consciência individual de cada um. Eu tenho a minha consciência e tenho a consciência da minha família. Essa consciência familiar, ela vai fazer de tudo para que esses três princípios eles estejam prevalecendo, que é pertencimento, ordem e equilíbrio. Então, se existe algum problema na sua família, com você, em relação a você, aquilo que você sente como errado, é natural que você observe se está falhando algum desses princípios de pertencer, de ordem e de equilíbrio. Eu percebi, por exemplo, na minha família, uma relação complicada de pai e irmão, de não pertencimento. Por quê? Porque eu estou excluindo. Aquilo que eu não quero no meu pai, eu excluo nele e às vezes começa a rejeitar o pai. Muitas vezes o filho tem esse problema com o pai. O, Normalmente o filho, né? Ou a filha com a mãe. Então, assim, é preciso analisar como que a gente tem agido, como que a gente tem saído, quais são os nossos sentimentos em relação aos nossos familiares, para ver se a gente não está rompendo com algum desse pertencimento, ordem ou equilíbrio. E porque essa consciência ela vai influenciar a gente, essa consciência familiar, porque todo mastermind, todo sistema forma um mastermind. E aí ele vai precisar de equilibrar esses princípios, tá? Seria mais ou menos isso que eu queria falar. E quem quiser contribuir mais com alguma coisa aí, tamo aí. E dúvidas também, tamo aí, tá? Você tá sem som, Marcos. Ah, agora sim. Você tinha falado da questão da constelação. Você, perdão, você tinha falado também um pouco sobre auto-hipnose, sobre hipnose, melhor dizendo, né? Uhum. Como Como é que é funciona, essa né? questão no processo? Porque eu até te perguntei, né? A gente passa por um processo coletivo, né? Sim, No método IP, mas sim, você tem também a hipnose guiada e tem também. Já vi algumas pessoas que trabalham auto-hipnose para esse caso, ou que se sim, assemelha. sim. É que, na verdade, toda hipnose é uma auto-hipnose. Não tem como a pessoa estar no estado de hipnose sem ela consentir. Então, hipnose, a gente precisa de entender só o seguinte: é uma sugestão que eu aceito. Eu aceitei uma sugestão, eu estou em hipnose. Mas como que essa sugestão ela entra? Aí é que está a questão. A gente Ricardo, posso precisa. fazer uma pergunta antes de você entrar nesse assunto? Pode, manda ver. Então, eu tenho um cliente que ele é hipnoterapeuta e eu tentei fazer uma sessão com ele, teleguiada, mas a minha mente não deixou ele entrar.
Eu Ah, assim, é porque. estava mais lá Então. no meu interior. E eu falo para você, foi a mesma sensação quando eu fui fazer uma cirurgia. Eu quebrei o nariz, eu fui fazer uma cirurgia e eu ouvia os médicos e eu quase dormindo, com a anestesia, e eu ouvia lá no fundo os médicos e as enfermeiras conversando. E eu falei, opa, tem uma coisa errada. Sabe, minha mente falando, tem uma coisa errada, não dorme. Não Aham, dorme. Pior sensação do mundo. Pô, aham. Mas você sentia toda dor ou dor. anestesia pegou? Não, não, a anestesia pegou, mas a minha Você mente não me deixou desligou? dormir. Aí o médico vinha como se fosse um palito daqueles de picolé e colocava para um lado e forçava e eu senti toda aquela dor. Falei, arrependimento. Uma outra vez eu fui fazer uma outra cirurgia. Quando o médico aplicou, eu falei, vou dormir. Oh, não deu 3 segundos, já estava. E Ah, daí, quando eu então. fui fazer essa teleguiada, a hipnoterapia teleguiada, a hipnose, eu vi que foi a mesma sensação. A minha mente não deixava ele entrar lá. Eu absorvia algumas coisas, mas tinha uma hora que ela falava, não, daqui não. Você vai ter que pegar esse outro caminho, sabe? Uhum, entendi. Não sei se isso é Então, normal ou aí. não. Hum. Sim, não, aí depende. Não é que é anormal. Não, Normal normal, eu é. disse. Normal, não há. Não, normal é. É normal, porque vamos por parte, então, vamos entender. A questão é a seguinte: o que que vem a ser a hipnose em si? A hipnose, assim, vamos falar por camadas, assim, né? A gente tem a mente, vamos falar assim, vamos pôr aqui, tem a mente consciente, mente racional, você pensa, você critica, você analisa, você está raciocinando, você está consciente de tudo que você está fazendo, que você está sentindo, que você está pensando. Aqui é raciocínio. Mente subconsciente, a sua mente emocional. Você não fala assim, agora eu vou sentir medo. Não, o medo vem. Agora você pode, de repente, se colocar em estado imaginativo. E você se coloca, imaginação também, mente subconsciente. Estado de monotonia. Você faz aquele relaxamento, vai. Quem aqui já fez meditação guiada, por exemplo? Aquilo ali vai te colocando em estado de relaxamento, aí você vai ouvindo a musiquinha, a pessoa te conduz a algo. Então, aquilo ali também é uma hipnose, embora a pessoa fale meditação guiada, também é uma meditação. O que que acontece? Toda vez que você está emocionado, toda vez que você está em estado imaginativo, você está acessando o subconsciente. Toda memória de longo prazo está na mente subconsciente. Tanto é que você vai lembrar de fatos que tem alguma emoção envolvida. Algo que foi muito legal na sua infância, você gostou e você sentiu prazer, ou algo que te marcou, que te deixou muito abalado, com medo, com raiva, com tristeza. Você também vai lembrar desses eventos. Aí é memória de longo prazo, está no subconsciente. Hábito, depois que se torna automático, você não vai ficar pensando em fazer, isso é racional. Se tornou hábito, vai para o subconsciente, é um sistema de defesa nosso também, porque você não precisa, por exemplo, ficar pensando hoje como que você vai dirigir o carro. Você aprendeu, se tornou hábito, foi para um automatismo. Então, tudo isso que está na mente subconsciente, está por baixo aqui, você não precisa pensar para fazer de repente, por exemplo, uma reação automática está no subconsciente. Então, assim, tudo isso é. Quando você acessa isso, é estado de hipnose. O que que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. Se você assistiu um filme e você se emocionou, você foi hipnotizado pelo filme. Porque aquilo ali não é uma verdade. A sua mente racional vai olhar para aquilo e falar assim: não, isso é uma ficção. Mas por que que você chorou? Porque você não tem o controle, né? Não é que você não tem o controle, você aceitou aquilo como verdade. E aí aquilo entrou no seu subconsciente, você se emociona. Outro exemplo, de repente, você está assistindo um jornal na televisão e você começa a ficar com raiva. E eles são ótimos em fazer isso, são ótimos em hipnotizar as pessoas. Raiva e medo é uma emoção que mexe muito com a gente. Então, assim, aí o que que o telejornal faz para prender a sua atenção ali, para você ficar hipnotizado? Ele vai jogar notícias de corrupção, de violência, vai despertar em você o quê? Raiva e medo. Ou muitas vezes tristeza, que pais que não tem jeito, essas coisas. Você percebe que eles usam isso muito bem, é uma artimanha.
Então, prazer sexual em novela e filme, então, tudo isso aí é hipnose, gente. Depois que você começa a perceber, marketing também usa isso direto. Então, assim, quer vender, é saber tocar na emoção da pessoa. Então, o que que acontece? Você falou assim, não me, como é que você falou? Eu estava ali na tela guiada e não fui, a minha mente não foi. Porque provavelmente o seu racional ainda estava em estado de alerta. E para a gente ser hipnotizado, você tem que se auto-hipnotizar. Você tem que aceitar, deixar um pouquinho de lado o racional. Ou seja, para uma indução, que a gente também faz, que é tipo uma meditação guiada, a pessoa respira, vai relaxando, e aí você vai acalmando a parte racional para acessar o subconsciente. Ou com perguntas, que também é uma outra forma de você acessar o subconsciente. De repente eu começo a fazer perguntas para você sobre algum bloqueio que você tem, e aí você começa a falar um pouquinho da sua vida. E eu vou te perguntando como você se sentiu, como é que foi para você isso, para você, porque eu preciso saber o que está no seu subconsciente. Então, vou sempre perguntando para a pessoa, até que ela consiga entrar numa situação, porque a mente subconsciente não tem tempo. Se você lembrar de algo no passado e aquilo foi impactante para você, que está lá atrás, a sua mente traz isso, é como se você estivesse vivenciando. Você vai chorar, você vai se emocionar da mesma forma, ou você vai sentir a raiva que você sentiu da mesma forma. Então, o subconsciente não tem passado nem futuro. Porque se você pensar em algo ruim que pode te acontecer, você fica em estado de alerta, você não dorme. E aí que vem a insônia. Então, assim, você percebe que o subconsciente não tem tempo, não tem, ele é atemporal que a gente fala e também é adimensional. Você não precisa de estar no lugar para você sentir o medo do lugar. Basta você lembrar daquela situação. Então, assim, não tem dimensão também. Então, assim, tudo isso, hipnose é o quê? Quando você está aberto a uma sugestão, seja no estado de relaxamento, seja porque você se emocionou, seja porque você está imaginando, no estado imaginativo, você está fazendo isso, está aceitando a sugestão do terapeuta, você está em estado hipnótico. E aí a gente vai trabalhar isso. Se você perceber no método IP, o que que o Marçal fez lá, vocês vão ficar em duplas. O que que nós vamos fazer agora? Vocês vão buscar na sua memória algum fato que realmente foi impactante na sua vida. E aí, quando você vai buscando esse fato, a sua mente subconsciente ela é atemporal. Se você conectou o fato, se você trouxe à tona, você começa a se emocionar. E aí é a hora de você pegar o cara na sua frente assim e falar aquilo que você tinha vontade de dizer e você não disse. Porque normalmente são fatos na infância, são fatos quando a gente é mais novo, e são fatos que a gente não conseguiu expressar o que a gente queria. E ali primeiro você dá a explosão emocional, você arrepende, você entra no subconsciente com força, é igual uma flecha, vai com força lá. E depois que você entrou, você vai ressignificar. Você vai, hoje já, com mais compreensão melhor sobre o fato, você consegue entender o porquê que aquilo aconteceu. E aí, você estando emocionado, acessando o seu subconsciente, você está fazendo o quê? Você está dando um novo sentido, uma nova percepção, uma nova interpretação para aquele fato. Porque o fato não muda na sua mente, o fato ele aconteceu, mas a percepção que a gente vai ter dali para frente vai ser diferente. Percepção emocional, sentimental. Isso é que muda, isso é que transforma as pessoas, isso é que vence bloqueios. Essa percepção, então a forma com que eu vejo o fato hoje, porque eu consigo entender por que de ter acontecido, no dia eu não tinha lá atrás, mas hoje eu tenho, isso aí é que muda. Só que para mudar isso a fundo, vocês têm que estar em estado emocional, em estado imaginativo, entendeu? Para você conseguir mexer nisso de fato. Agora, assim, como que você não acessou? Você falou, "Ó, eu fui fazer, eu não consegui." Eu não sei como foi a condução dele, se você também estava aberto a isso, que às vezes a gente fica com receio, com medo. E aí eu preciso, por exemplo, se você fosse fazer comigo, eu falo, você tem alguma dúvida? Você tem algum medo? Que tem gente que acha que vai entrar em hipnose e vai ficar inconsciente. Não é isso. Aquilo que a gente fez lá no EP tinha muita hipnose, você não fica inconsciente. Seja você se imaginando na condição de um leão, ou seja você buscando uma emoção de um fato que aconteceu lá atrás, você está sempre consciente. Não fica inconsciente. Tem gente que acha isso.
Tem gente que às vezes acha que vai ter uma emoção muito forte, não vai voltar, como o Marcos perguntou, e volta, porque tá no você, isso já é seu, não tem como. De repente um dia vem, explode em você e você vai voltar, independentemente de você estar buscando uma terapia ou não. Às vezes um local, igual ele falou de ambiente, vai, desperta isso em você um gatilho forte, você entra em choque, mas você volta. Quem tem estado de pânico, quem tem pânico, fobia é assim. A pessoa acessa de repente uma informação lá que dá um estado de choque nela, mas passa, volta. Mas isso não saiu dela ainda, porque não foi transformado lá no fundo, não foi transformado na parte muito mais profunda da mente dela. Então é preciso trabalhar isso na gente, tá? Espero que eu tenha respondido. Tem qualquer coisa, manda mais perguntas. Não respondeu sim. Eu acho que eu aceitava, não aceitando. Eu acredito que o que você falou quase no final, que é algo interno, algum tipo de medo. Esse cara vai acessar a informação que eu não quero que ele acesse. Talvez seja isso. Isso também. Esse é Eu um medo acredito que que foi muita isso. gente tem, Eu que acredito acha que que foi a isso. gente vai falar coisa que não deve. E isso é Vamos dizer assim, também é um como, bloqueio. isso como se fosse algo no tipo, pô, esse cara vai descobrir algo e daqui a pouco ele vai usar contra eu. Mais ou menos, sabe? Eu acredito que seja algo Sim, parecido nessa linha de raciocínio. sim, mas assim, como você está consciente, não tem como eu fazer isso, não tem como eu dominar a sua mente. Isso aí é coisa de filme, viu, gente? Não, mas Tem filme que passa disso, é que mas dá a naquela época eu não tinha impressão. o entendimento que eu tenho hoje. Se fosse hoje, acredito que com certeza fluiria, porque eu já vi É, uma abordagem. o, Eu mesmo já consegui. Ah, o livro que foi a Gisele que falou, eu lia ele e eu vi aquela imagem na minha mente. O Napoleon Hill entrevistando o próprio diabo, no caso, como ele mesmo se intitula lá, que ele é um ser de luz, eu não via ele com rabo, com chifre, como a gente imaginava. E aí eu começava a ver ele da maneira que ele se auto-intitulava ali, e eu conseguia ver aquela cena, sabe? Tava na minha frente, assim. sim, porque você imaginou, estado imaginativo. O subconsciente ele é muito forte na gente. A gente precisa ter consciência. Eu espero que vocês saiam daqui com consciência disso. Hábitos, crenças, tá tudo lá. Então, assim, tudo que a gente faz no automatismo, que vem à tona, porque você não raciocina. Assim, eu quero ter essa crença porque essa aqui é melhor para mim. De repente você não consegue ter. É preciso transformar isso na gente. Entendeu? É preciso modificar essas crenças, entender por que que isso não faz parte de mim, mas da onde que vem, qual que é a origem dela. Normalmente está na família as origens das nossas crenças, porque quando a gente é criança, até os 7 anos, vamos ver se eu consigo representar aqui, ó. A mente da gente é como uma taça aberta, assim, ó. Cara, tudo que você põe ali, ó, quem tem filho, cara, tudo que você falar para o seu filho até os 7 anos vai entrar sem resistência alguma. É a crença, e não é culpar pai nem culpar a mãe, porque era a crença que eles receberam e foi transmitida, e é natural que eles transmitam a crença deles, que eles tiveram. Só que a gente hoje, já racional, entendendo, estudando, compreendendo a nossa mente, a gente tem que entender que isso não faz mais sentido. De repente, ter essa crença, por exemplo, crença de dinheiro, que muita gente tem, ah, rico vai para o inferno, rico, o paraíso não é para os ricos. Cara, isso é uma crença que limita a escala, que arrebenta com a pessoa. Então, assim, é preciso trabalhar essas crenças. Tem muito isso na parte religiosa, traz muito isso, né, para a gente. E vai passando para pai, passa para filho, e a gente não entende por que que a gente não progride Eu na ouvia vida. muito que por ser pobre a gente não conseguiria chegar onde os ricos chegam. Isso foi algo que eu ouvi por muito tempo na minha vida. E é algo que vai ter. Então, Aí é algo que meio que assim, é o próprio Napoleon Hill dizia que é uma hereditariedade social que vem da sociedade, ou seja, pai, mãe. Mas há o problema, como você falou, o problema não é do pai e da mãe, eles não são ruins. Eles também receberam essas mesmas informações e assim a gente assimila muito porque são as pessoas com quem você tem esse contato maior e é pessoas que você admira, que você respeita. Então, assim, tudo que um pai e uma mãe fala quando você é mais novo, que nem você falou, quando criança, que você nem sabe o que vai ser, o que vai fazer na vida, então você aceita aquilo ali como uma única verdade. Ah, mas exatamente. o colega da rua falou outra coisa e às vezes ele tinha um conhecimento maior. Mas é meu pai e minha mãe, meu irmão, não tem como fugir disso. Não.
outra coisa, você falou, eu lembrei. Outra coisa muito forte em hipnose, o que é a hipnose? É você aceitar a sugestão de forma emocional, sentimental. Toda pessoa que tem autoridade, ele é um hipnotizador. Pode prestar atenção. Tem gente que vai no médico, o médico fala alguma coisa, ele é uma autoridade para você naquela hora. Você aceita aquilo. Tanto é que é uma coisa assim que eu acho que até trabalhado na medicina e para os médicos mais assim conscientes da posição deles, como passar um diagnóstico, se vale a pena passar um diagnóstico dependendo da circunstância, porque a pessoa vai aceitar aquilo vai entrar na mente dela como uma flecha. E o que que acontece? De repente, se é algo muito forte, impactante, piora a situação da pessoa em vez de melhorar. Então, assim, porque você percebe uma pessoa numa posição de autoridade, ele já é um hipnotizador, porque dificilmente a pessoa vai criar resistência àquela sugestão. Pô, e pai e mãe é hipnotizador dos filhos, não tem como. Você falou, não tem resistência. Tanto é que até hoje fica na nossa mente, mesmo adulto, algumas palavras de pai e mãe que vêm assim, reverbere, soe, vem lá, olha, não faz isso, que isso não vai ser bom para você. E eu não sei se vocês já perceberam isso. Muitas vezes eu percebo falas da minha mãe na minha cabeça. Eu percebo porque fica lá no subconsciente isso. Porque são pessoas que a gente não tem resistência, porque, como que eu posso dizer assim, são autoridades para nós. E esse é mais um problema do sistema que a gente está inserido. Porque se é uma fala que não contribui mais para o mundo atual, eu preciso saber trabalhar essa fala para a gente transformar mais uma coisa em nós. Então, assim, o desbloqueio ele vai ser constante. Agora, quando a gente vai buscar ajuda numa terapia ou num curso, quando você percebe um bloqueio que sozinho você não consegue romper, que é algo muito forte, muito impactante, um trauma vivenciado, então aí a pessoa busca algo. Aí é interessante você buscar, mas se não, é desafio todo dia. E se a pessoa não se desafiar, continuar na zona de conforto, é natural que um dia ela vai passar por uma dor. É natural. Pode prestar atenção. Quem está na zona de conforto um dia vai doer algo, porque tem um bloqueio ali que precisa ser trabalhado. Vai aparecer esse bloqueio. Quando você falou em autoridade, eu sabia que eu sou uma pessoa que, às vezes, que nem você falou, eu vou no médico, mas o médico fala alguma coisa e eu começo a analisar assim, falei, "Epa, não tem muito sentido isso, não. Eu sou muito questionador, cara. Agora, vamos supor, se eu estivesse falando com você, eu questionaria você agora. Mas até um tempo atrás, não. Mas a minha mente ficava ali, "Epa, tem uma coisa errada, não é bem assim. Sei lá. Eu sempre questionei internamente. Eu nunca fui de bater de frente, vamos dizer assim. Mas de um tempo Uhum. para cá já não. Começo a questionar. Ah, falou na minha frente, já não. Mas por que que é assim? Qual que é como que você chegou nesse resultado? Então me mostra para eu creio que sim, realmente é isso. Mas E antes é era só internamente. importante isso. Tem um livro que eu li que chama assim O que eu aprendi com o câncer, alguma coisa assim, é de uma autora americana, não lembro o nome dela, já faz tempo que eu li esse livro, e, e ela trabalhava com desenvolvimento pessoal, era psicóloga, e ela falava assim, ela recebeu um diagnóstico de câncer do médico, de nível 4, estágio 4, de câncer de pulmão. E é brabo, é um dos piores câncer, né? E ela não aceitou o que o médico disse para ela. Ela falou, como eu vou conviver com isso se eu falo para as pessoas que elas têm que crescer, que elas têm que evoluir, que elas têm que ser positivas, como eu vou conviver com isso? E como ela tinha essa crença muito forte de superação, ela foi em busca. E ela buscou vários tratamentos alternativos, várias coisas, não só o convencional, mas o alternativo para vencer essa luta. Então, assim, é uma questão da autoridade que a pessoa não aceitou. Então, assim, ela bloqueou. Então, por isso que é interessante ser assim, questionador. O Marçal fala isso direto, né? A arte de fazer pergunta. Então, assim, tem que ser questionador mesmo, ver se faz sentido e não aceitar as coisas de primeira. Isso aí é principal para a gente não se bloquear mais, criar bloqueios novos, né? A gente às vezes vai criando bloqueios novos aí ao longo da vida também. Quando alguém fala algo que eu meio que desconheço, eu vou lá.
fico meio assim, daí não questiono muito, mas eu vou lá no Google e, opa, não é bem assim como ela falou, não, sabe? Você vai dando uma garimpada para ver se. Aí, no outro momento que você tá com aquela mesma pessoa, vai falar de novo. Opa, mas não é bem assim. Porque as pessoas têm muito. Eu falo muitas vezes assim: ela ouve uma coisa e ela transmite outra. Que às vezes não tem nada a ver, às vezes ela foge totalmente. Algumas ainda vai no caminho, mas algumas fogem do contexto do que elas ouviu e ela fala algo que transcende o precedente, na verdade. Ela foge muito esses dias mesmo. Agora eu não lembro qual que foi a história. Mas a pessoa contou e eu ouvindo, assim, eu tava no barbeiro, agora que eu lembrei. E o cara do fundo ali esperando, e ele começou a contar uma história. E eu ali, eu falei, não vou arrumar a treta aqui, mas eu louco pra querer. E o cara tomando uma cerveja, eu falei, não vou nem mexer que esse cara vai me dar problema, mas a minha vontade era de. Não é, essa história não é bem assim. É, você percebe isso aí que você falou, aquela chave, né, de lógica versus opinião. E o quanto muitas vezes a opinião das pessoas pode causar um bloqueio em nós. Então essa chave ela é muito forte, porque sempre que você perceber que a pessoa está opinando, até que ponto aquilo ali vale a pena na sua vida, porque está faltando lógica. Então, assim, tem várias coisas que a gente está aprendendo aí que é muito forte mesmo, se a gente souber colocar na situação, na circunstância. Essa é uma circunstância disso. Agora, imagina você, jovem, adolescente, um avô, um tio, dando uma opinião dele na sua vida que não tem lógica. Quanto muitas vezes isso é impactante. Para não ficar falando só de pai e mãe, né? Porque às vezes tem outras pessoas que nos influenciam, um amigo que você considera, que você tem carinho, fala assim, não, esse cara ele é pica, ó, esse cara é foda. Tudo que ele fala muitas vezes te impacta, que é uma pessoa que você respeita, ou melhor, que você admira, né? Porque respeitar a gente respeita todo mundo, mas que você admira. E aí a pessoa está dando opinião sobre na sua vida. Isso pode também gerar bloqueios. Então, assim, é opinião, é lógico, tá vendo? Lógica versus opinião, o quanto é bom, importante. Essa é uma chave importante na vida também, tá? Falou e eu lembrei. Thiago, Manda. Thiago, tem alguns bloqueios também que a gente já traz de DNA dos ancestrais também, né? Sim, tem essa questão também, né? Da hereditariedade. E aí a gente tem que saber identificar, mas se você é a pessoa, olha que importante isso que você falou, porque não existe alguém que carregue uma dor e tenha consciência dessa dor, não seja capaz de curar. Talvez se a gente percebe uma dor da família que vem passando de gerações em gerações, é porque hoje você pode curar o sistema. Você não vai curar só você. Por isso que eu falei que tem uma consciência coletiva da família. E você se curando, você não passa para filho. Você não vai transferir isso para frente. Por isso que isso aqui é muito importante. Tem hora que a gente arrepia. Isso é muito forte. Porque se você recebeu alguma coisa que te causa dor hoje, um bloqueio, por exemplo, emocional, isso é forte em você. Você está percebendo isso, você tem condições de curar isso hoje, porque você está trazendo isso à sua consciência, você está percebendo, você está curando o sistema familiar, porque isso vai acabar aqui e você transforma uma dor num recurso. Toda dor tem um recurso por trás, é porque a gente não enxerga. O medo de exposição quer dizer que você precisa se expor. De repente, se a sua dor é essa, é porque você precisa se expor ali, tem um talento escondido que está gritando, às vezes de gerações, para ser transformado. De repente, você é a pessoa que carrega essa transformação, você cura o sistema, você começa a ser um transformador de vidas. Isso aí é muito foda, isso é muito lindo, se a gente para analisar com esses olhos. Então, assim, tem isso, tem. Não vamos negar que tem, não, que tem. Que o ser humano é um universo assim que a gente desconhece tudo ainda.
Então, tem essa questão da hereditariedade que vai passando, tudo bem. Mas hoje, você consciente, você transforma isso num recurso. Você cura uma geração e influencia as pessoas. Isso é muito foda, velho. Uma coisa assim, não tem como ser apaixonante isso. É Aquela a questão de Gisele, encontrar. o próprio Napoleon Hill, tem dois livros que ele fala isso, se eu não me engano, é Quem Pensa Enriquece e As Leis do Triunfo e do Sucesso. Ele fala bastante em hereditariedade social, que daí já pega toda a parte social, não só pai, mãe, escola, tudo isso. E você falou ali de você aprende e você salva a tua família. Ninguém mais passa por isso, ou se passar, você sabe como ajudar. E acho que é isso muito que o Pablo toca, né? Salve a sua família, esqueça os outros, salve a tua, salvando a tua, você já é um. E ele fala, nisso que você tocou, ele fala, pega muito bate muito nessa tecla, salve a tua. Não queira salvar o mundo primeiro salve a tua família. Pode falar, aí, Marcos, acho que eu te interrompi aquela hora. Não, esse aí foi bem relevante que você colocou. E é muito também daquilo onde a gente encontra o limite, onde a gente encontra o incômodo. Nossa, aí tem que brilhar o olho. Tipo assim, é aqui que eu vou ter que brigar um pouquinho, né? E saber que bem nesse ponto é que você vai ter que trazer toda a ativação da memória, do ambiente, das circunstâncias, né? Tudo, criar, né, o contexto para gerar uma batalhazinha aí e superar e passar para o próximo nível. O que eu pude anotar aqui, Ricardo, eu anotei tudo. Ah, não, imagina. Tá, Então, eu não sei se o Marçal vai colocar em falar. Eu, prática? eu tenho, eu tenho uma chave, cara. Na verdade, não é minha, né? Isso é do processo terapêutico, que é realidade versus percepção. Cara, realidade versus percepção versus interpretação. Porque tudo na nossa vida que a gente vivencia em traumas, bloqueios, é percepção. A realidade nua e crua, às vezes a gente nem olha. Então, o que que é a realidade? É você simplesmente olhar para o fato, anotar ele, como se você estivesse vendo um filme. Olha para um fato que aconteceu. A percepção é aquilo que você carrega, o seu sentimento, sua emoção, suas crenças, é aquilo que você percebe. Então, assim, olha, começa a olhar para a realidade, não para a sua percepção. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu dou exemplo para todo mundo, que às vezes eu vou conversar e explicar isso antes de uma terapia. Imagina que eu sou um cara que eu desenvolvi em mim muita raiva e você é uma pessoa que envolveu em você muito medo. Aí a gente está andando na rua, nós dois vamos ver a mesma cena. Eu vejo um cara assaltar uma menina sozinha e ele está armado, ele atira, mata a menina e toma o celular dela. Se eu sou um cara que vivenciei e desenvolvi em mim muita raiva, eu vou olhar para essa cena e vou pensar, putz, se eu tivesse armado, eu tinha fuzilado aqui, cara. Nossa. Se eu não tenho arma, eu falo, agora eu vou comprar uma arma, porque esse mundo tá péssimo. Esse mundo tá horrível, eu preciso ter uma arma, porque eu tenho muita raiva. Minha reação seria de luta. De repente, se é uma pessoa que tem muito medo, aprendeu a vivenciar muito com medo, e o medo é muito impactante. Você vê essa mesma cena, você começa a ter a percepção, nossa, o mundo está péssimo, tá perigoso, eu não vou sair mais na rua, se eu sair, eu não vou sair em determinadas horas, como é que pode aquela menina sozinha ali, que covarde, tudo bem, mas, nossa, não pode, não vou andar mais com o celular na rua, não vou andar mais sozinha, não vou não sei o que, começa a criar, vou mudar para um condomínio fechado, vou pôr cerca elétrica, vou pôr câmera, vou pôr isso, vou pôr aquilo, não sei o que, a percepção, mas a realidade foi a mesma, entendeu? É mais ou menos isso. De acordo com as crenças que a gente tem, a gente começa a ter uma percepção da realidade com aquilo que nós temos. E a maior vitória é quando a gente consegue olhar para a realidade e não para a percepção. E é natural que a gente tenha percepção, mas é um exercício que a gente pode fazer para vencer bloqueios, é olhar principalmente qual que é a realidade do fato e como que eu estou percebendo.
E aí você sempre foca na realidade. Qual que é a realidade? Qual que é a minha realidade? Qual que é a realidade do outro? Qual que é a realidade do momento, da circunstância, daquilo que nós estamos vivenciando ali naquele ambiente? Qual que é a minha percepção que eu estou tendo? É uma percepção de medo? É uma percepção de ciúmes, de vingança, de mágoa? Então, assim, essas são as nossas percepções que bloqueiam. De incapacidade, de escassez. Essa é a minha percepção, mas a realidade é essa? Essa é a realidade? De repente eu tenho todas as ferramentas na minha mão e fico com medo e não faço e não vou, sinto escasso. Essa é a percepção, mas a realidade é que eu já tenho muitas ferramentas na minha mão, às vezes, para fazer, para crescer, para prosperar. Eu, eu, bom, enfim, eu deixo essa chave aí para vocês. Não sei se alguém já teve essa chave por aí, mas é algo muito terapêutico isso. É, é uma coisa também a ser resgatada nesse contexto, porque ajuda demais a entender os bloqueios, entender as dificuldades e entender, inclusive, o processo, né, para poder reverter, né, para poder mudar o paradigma, por assim dizer também, né? É outra palavra aí para brincar bastante com percepção e realidade. As construções elas são muito variadas e o bacana disso é que é um conjunto, né, das vivências e de tudo que a gente constrói. É por isso que eu gostei muito, Gisele. Obrigado pelas indicações dos livros, porque eles ajudam a construir, né, novas realidades, ajudam a trazer novas percepções. Já tinha colocado alguns na cabeceira, mas não peguei. Mas ajuda a trazer compreensões novas mesmo, para que colabora tudo nesse processo. Eu particularmente vou lutar bastante aí com essas que a gente acaba identificando, né? Bem no limite, limiado, onde parece que é até onde eu consigo ir. Então, eu cheguei até aqui. É até aqui? Aí, quando eu sinto que bloqueou, aí eu já falo assim, não, aqui tem que trazer um pouquinho de percepção, tem que trazer um pouquinho de realidade, fazer uma reflexão ativa mesmo, né? Fazer uma reflexão ativa e vamos lá para mais ferramentas aí que nos ajudem nesse sentido. Sim, vou pegar eu pego no audiobook também. A gente coloca vários aí do pior ano para estudar e trabalhar, né? Não sobra nem muito tempo para a gente escolher um outro. É muito frenético, mas assim faz toda a diferença quando não dá para sentar e ler um pouquinho, pelo menos. Você vai fazendo uma atividade aí de segundo plano aí que a gente coloca a leitura em dia, né? Faz muita diferença. E quando dá para anotar, melhor ainda. Ao tempo que eu tive anotando aí as coisas que o Ricardo e o Zé falaram aí, eu pude, vou poder refletir um pouco melhor depois. Tá no caderninho aí, que eu vou botar fogo depois. E diz alguém, ô, Hélio, prazer ter você aqui também, obrigado aí. É, mais alguma coisa que alguém quer acrescentar? Bom dia. Bom dia. Eu estou ouvindo aqui, acordei agora, porque para mim é uma hora menos, entendeu? Aí eu já É, entrei na live, verdade. eu vou assistir depois gravada, mas são temas assim que para mim é muito desafiante, entendeu? A questão do desbloqueio, do bloqueio, eu fiz o IP em agosto, foi um 3-8, e ainda estou lidando aqui, inclusive, por exemplo, um dos problemas, você está falando de desafio, enfrentar o bloqueio todo dia e tal, e entender isso e lidar com isso todo dia. Por exemplo, estou lidando aqui com um bloqueio de querer ser bonzinho, não querer falar não. E isso tem causado assim, muita angústia de buscar isso, de trazer isso para resolver de uma vez.
Então, é muito, muito interessante. Eu estava anotando aqui, depois vou assistir inteira a live, porque com certeza já vai me ajudar muito. Só o finalzinho que eu peguei aí já ajudou bastante. Viu? Parabéns. Obrigado. Deixa eu ver aqui, a Gisele escreveu. Ah, tá. Identificar a LPCC, né? Você está nesse movimento aí, Gisele? Para todos que correm, caminham, nadam 5 quilômetros, identificar hashtag LPCC. O que quer dizer LPCC? Peraí, peraí que Eu vi a foto. tô eu agora na caminhada. Peraí que não dá pra ouvir aqui. Deixa eu desligar o auricular. Eu vi a foto lá da caminhada. Belo lugar. Tá ouvindo agora? Eu tinha o Sim, auricular ouvindo bem. ligado e com o auricular não dá para ouvir muito bem, como tô aqui a fazer a caminhada do dia. Então, isso é a instituição de luta e apoio às pessoas com câncer. E aí toda a caminhada e que for divulgada com essa hashtag ajuda nas consultas para as pessoas, mais dá mais apoio psicológico e nas consultas para as pessoas com câncer. Ah, bacana. Aqui em Vou lembrar. Portugal o movimento tem, o pessoal aderiu bem ao movimento. Tem bastante Uhum. gente a começar a publicar. Mas só que se não divulga, depois as pessoas não recebem o benefício. É mesmo? Interessante. É, Ô, a Gisele, gente aqui nem basta uma foto com essa hashtag LPCC. LPCC. Desculpa, eu não peguei. Deixa eu ver aqui como é que tá no chat. Pera aí. O Só que uma foto já significa serve? LPCC? Sim, uma foto sua, LPCC. no caso, a foto a mostrar que foi feito os 5 quilômetros já contribui. Legal, hein? Aqui L tem muito maiúsculo, isso, né? aqui tem muito Ah, isso. Geralmente, nossa. teve um ano que foi para cardiologia, cada quilômetro de corrida, o ginásio doava uma ajuda para o apoio à cardiologia. Fazem muitas campanhas a nível desse tipo, corrida, caminhada, desporto, para incentivar as pessoas a fazer desporto e ajudar o próximo. Legal, bom saber. Não sabia disso, não. Bom, bora lá botar foto, então. Tá E bem? caminhar também. Pois é o que eu estou a fazer agora. Levei a Mil da Fazer escola, agora eu estou a corrida. fazer a caminhada. Hoje a minha corrida e caminhada vai ser à noite. Amanhã foi frenética. Pessoal, foi um prazer. Se alguém quiser fazer mais um acréscimo aí. Quem está chegando agora, pega a gravação depois lá. Bem-vindo. A, a- Agradecer aí a participação, agradecer a colaboração, agradecer o transbordo, né? E trazer essa reflexão de novo. Tem que deixar sempre ativo, porque é um processo, tem que ser intencional o tempo todo. Tá? Eu gosto de sempre tirar como exemplo o Nésio. O Nésio é um dos caras que também colou nesses processos e que ajudou, né? E assim, eu sei que é complicado, a gente não vai conseguir fazer um por dia, né? Até pela correria, mas sempre colocar como propósito aí um desbloqueio, um limite, uma crença limitante, um fator aí que está incomodando, para refletir, para de modo ativo trabalhar, né? Porque assim, você não está colaborando só consigo, você está colaborando, está faltando para muita gente aí ao seu redor. Então, é um ensaio que você faz para, inclusive, transbordar depois, um ensaio que você faz para você depois ajudar outros, né? Primeiro da família, como o Diego bem lembrou, assim, a gente não tem muito tempo, a gente precisa resgatar a família, resgatar os amigos, os próximos, mas e principalmente começar com a gente. E a segunda coisa que eu ia colocar, a Thaís vai estar dia 10 falando novamente,
sobre desbloqueio, ela vai trazer também uma questão mais prática. É bacana que talvez toda semana a gente abordasse novamente essa questão, trouxesse um pouco mais de gente, né? Lembrasse o pessoal de participar. Tem os horários, a gente colocou esse horário porque talvez para uns é mais confortável. Para mim era importante esse horário, eu não consigo acompanhar os outros às 7, mas eu ouço depois. Mas o mais importante é deixar disponível essas ferramentas, deixar disponível essas reflexões. Às vezes não é para todo mundo, não é para todo mundo mesmo, né? Mas de repente alcança uma ou outra pessoa que vai fazer diferença e vai ajudar nos processos, né? São tantos processos pelos quais a gente passa. Então agradecer o Ricardo aí que trouxe essas reflexões, trouxe essas questões técnicas. A Gisele também tem uma contribuição muito grande aí, já colocou também não só de conteúdo, mas de técnicas, né? Diego, o que você colocou, você é bem sensível, hein, Diego? Tem aí uma sensibilidade aí para explorar também, aproveitar Eu tenho, e a eu oportunidade. tenho uma coisa para ser aflorada que eu tenho que aprender a usar mais. Ou seja, eu tenho um sexto sentido, não sei se é esse o termo correto, mas vamos usar o sexto sentido, que é, cara, todas as vezes que eu fiz cagada na minha vida, eu não segui o sexto sentido. Todas. Não teve uma. Toda vez que alguma coisa deu errado, eu fiz alguma coisa errada, tinha algo me falando, não faz isso, não vai. E eu, não vou, é isso que eu quero. Todas as vezes, quando eu aprendi, eu falei, opa, quando eu ouço a vozinha, eu paro, respiro, falo, será que eu vou, será que não? Porque todas as cagadas que eu fiz, tinha isso, cara. Cagada, coisa errada, coisa que eu não queria fazer, tudo, tudo. Tem uma sabedoria aí, sim. Eu também acredito bastante. E aí seguimos nessa frequência aí, a gente não perde o embalo e continue aí transbordando. É isso aí. Fechou? Prazer enorme. Então, siga um dia, faça um excepcional dia, Muito aproveitem bom. bastante. E eu, particularmente, vou dar uma refletida, mas também vou passar adiante aí tudo que eu ouvi. É isso aí, bora lá. Vamos passar para frente, transbordar. Vamos Valeu. pra cima, vamos pra cima. Vamos para cima, gente. Um abraço, excelente Grande dia. abraço, querido.